Olá! Quem nunca fez algum tipo de julgamento que atire aí a primeira pedra, né? O fato é que a gente cresceu num mundo dual. Então, um mundo onde o conceito é de certo e errado, de bom e de mal. E aí, a gente aprendeu que quando o outro não pensa como a gente, ele está errado. E aí é julgamento para todo lado, porque no final das contas ninguém pensa igual a ninguém, não é verdade? Mas hoje eu vim te trazer uma visão diferente e eu vou te dar 5 dicas de como você lidar quando você receber esse tipo de julgamento no seu trabalho. Eu sou a Fernanda Felan e eu ajudo mulheres a usufruírem melhor das variações de energias e habilidades do ciclo menstrual para criarem sua própria realidade. Se você me acompanha mais de perto, já deve saber que um dos meus principais objetivos ultimamente é praticar o não julgamento. Então eu venho buscando, ferramentas, venho buscando formas diferentes de olhar para a visão do outro, para como o outro vê o mundo. E aí eu tive ideia de trazer esse vídeo aqui, porque recentemente um dos vídeos do canal começou aí a aumentar o número de visualizações de uma forma atípica, sabe? Bem diferente aí do habitual. E aí algumas pessoas não gostaram do formato do conteúdo e eu comecei a receber uma chuva de comentários negativos. A minha primeira reação foi de vibrar, porque eu percebi que eu estava pronta para brilhar, porque eu não me abalei em nada com os julgamentos. E acontece que quando a gente coloca, a nossa visão no mundo e ela chega a mais pessoas, a gente naturalmente está mais vulnerável a receber esse tipo de julgamento. Então, vamos lá, vamos às dicas que eu trouxe hoje para que você consiga lidar melhor quando receber julgamentos, críticas não muito construtivas dentro do seu trabalho. A primeira dica é: traga a responsabilidade para si mesmo. Pois é, a gente vive num universo de atração e a gente está o tempo inteiro criando a nossa realidade com base nos nossos pensamentos. E aí você vai me perguntar assim: ah, Fernanda, eu não atraí aquela forma grosseira que aquela pessoa me tratou. Eu tenho que te dizer que sim, você atraiu, mas não necessariamente de uma forma consciente. Muitas vezes, situações negativas que a gente atrai, elas vêm com base em crenças que a gente carrega aí por muito tempo. Então, o que você tem que fazer? É se fazer a pergunta: que pensamentos eu estava tendo para atrair isso? Eu fiz essa pergunta e eu percebi que eu vinha entrando em contato aí há um tempo com conteúdos, sobre haters, e eu estava dizendo para mim mesma que eu não queria ter. Não quero ter haters, eu quero ser amada por todo mundo. E aí, isso é meio difícil de acontecer, mas o fato é que eu estava tão focada em não ter aquilo que acabei trazendo isso para dentro da minha realidade, né? Então, não se engane. A gente atrai aquilo a que a gente dá atenção, quer a gente queira ou não. E aí, o que aconteceu? Quando eu recebi o primeiro comentário, aí eu já criei uma expectativa que eu ia receber mais comentários negativos. E assim foi. Recebi, assim, um atrás do outro. E aí chegou num momento que eu parei, assim, pensei, por que eu tô atraindo isso? E aí vieram, as respostas e eu falei assim, tá bom, chega, não quero mais. Agora eu quero voltar a receber comentários positivos. Porque eu sei que o meu trabalho é muito bom, eu tenho confiança no meu trabalho, né? Claro, posso sempre melhorar, mas eu não queria mais estar recebendo aquele tipo de comentário. E aí, no momento que eu virei essa chavinha, quando eu acordei no dia seguinte, já tinha um comentário positivo e ao longo do dia eu recebi mais dois. Inclusive, um deles era de uma das pessoas que tinha feito um comentário bastante ofensivo, até se retratando. Então, é isso. A gente está o tempo inteiro criando a nossa realidade
E o fato de você ter essa consciência é maravilhoso, porque no momento que você percebe que está atraindo algo que não quer, você já sabe que pode escolher diferente e começar a atrair uma coisa diferente. A segunda dica é: ame incondicionalmente. Eu sei. Às vezes é muito difícil quando a gente convive aí diariamente com aquela pessoa, né? E fica ali o tempo inteiro recebendo o mesmo tipo de crítica. Mas eu vim te dizer hoje que é uma escolha e é possível, sim, você escolher diferente. Acontece que muitas vezes a pessoa tem um tipo de reação porque ela acha que fazendo aquilo ela vai se sentir melhor. Ela acha que julgando o outro ela vai se sentir melhor. Mas ela faz isso porque ela desconhece o poder interno que ela tem de se sentir bem, independente do que acontece fora. Então, eu vou deixar uma frase aqui que foi assim transformadora para mim. As pessoas estão sempre fazendo o melhor que elas podem dentro da consciência que elas têm. E agora que você já está em contato aí com esse novo conhecimento, já tem uma nova consciência, você pode escolher diferente. Ao invés de revidar o tempo inteiro, escolha espalhar amor. É disso que o mundo precisa hoje em dia, né? E você vai ver que quando você responder numa outra vibração, é isso que você vai receber em troca. No meu caso, por exemplo, nesse caso específico, né, eu consegui olhar para aquela pessoa, olhar para o melhor naquela pessoa e sentir isso de verdade. E aí, quando eu respondi isso para ela, eu recebi, né, de retorno, um comentário na mesma vibração. E aí ficamos todos bem. A dica de número 3 foi uma amiga minha que me trouxe quando eu estava aí compartilhando com ela, né, o que estava acontecendo. E ela falou assim para mim, acho que foi algo que ela aprendeu num curso, salvo engano. Ela falou assim para mim: a gente pode olhar para esses comentários como uma consultoria gratuita. Pois é, alguém está ali avaliando o meu trabalho de uma forma gratuita e eu posso me perguntar o que de bom eu posso tirar daquilo, né? Como eu posso usar aquele comentário para melhorar o meu trabalho, para fazer algo melhor. E foi isso que eu fiz. Então eu peguei aquilo ali e falei, bom, eu já vinha pensando em trazer algumas apresentações de PowerPoint, sabe? Algumas coisas assim mais escritas, que ficassem mais claros. E quando eu recebi comentários falando sobre isso, eu percebi, acho que está na hora mesmo de começar a incrementar mais aqui os vídeos de forma que eles fiquem mais claros e possam ajudar, de fato, né, vocês a entenderem essa tal da produtividade cíclica. A quarta dica é: evite responder durante a sua fase pré-menstrual. Essa é uma fase que a gente costuma trazer as coisas, né, para o lado mais pessoal. E a gente tem mais dificuldade de ter esse olhar mais amplo, né, para a situação como um todo. Já durante a fase ovulatória, você já está mais empática, você já está com o olhar mais aberto para entender o outro, entender as necessidades do outro. Então é um momento melhor aí para de repente discutir, né, para entrar num acordo, enfim, se for uma relação mais direta, né? No meu caso, nesse caso específico, quando foi chegando agora a fase pré-menstrual, eu até recebi comentários, mas eu nem fui lá olhar. Depois eu vejo isso com calma, né? Até para ter uma forma de reagir melhor, né? Uma forma mais harmoniosa. E outra coisa que eu percebi bastante assim na minha vida como um todo é que a grande maioria das brigas que eu tinha nos meus relacionamentos eram durante a fase pré-menstrual. Então, aquelas coisas que a gente não está satisfeito, elas gritam dentro da gente. E a gente quer fazer alguma coisa para mudar aquilo. E eu já usei essa força de forma deliberada, sim, né? Já, digamos, cavei algumas brigas de forma deliberada para usar, né, essa força e falar algumas coisas que eu não tinha coragem em outros momentos. Mas eu sempre me arrependi. Porque, no fundo, o que eu queria era uma relação mais harmoniosa e não uma relação à base de brigas, né? Então, observe aí seu ciclo, preste atenção e tente evitar entrar nesses conflitos durante sua fase pré-menstrual.
A quinta e última dica é: não desista. Quando você começar a receber esse tipo de julgamento, é um sinal de que o seu sucesso está começando a acontecer. É a hora, é o momento de levar o seu sonho, o seu trabalho para um novo patamar. Então, siga em frente. Pegue os aprendizados que teve nessas situações e acredite no seu sonho de forma consistente e incondicional. Existe uma ferramenta do Access Consciousness chamada Interessante Ponto de Vista, que é muito boa de usar nesses momentos que a gente recebe aí esse tipo de julgamento. Inclusive quando a gente faz julgamentos sobre nós mesmos, né? Julgamentos negativos aí sobre nós mesmos. Então a ideia é que sempre que isso acontecer e você se sentir incomodada com isso, você repita a seguinte frase: interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Então, você repetindo isso de forma consistente, naturalmente esse sentimento, esse incômodo, ele vai embora, tá? Eu preparei há um tempo atrás um protetor de tela de computador com essa frase e eu vou deixar um link aqui na descrição para você baixar se você quiser, para você estar o tempo inteiro ali olhando para isso na tela do seu computador, tá bom? Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredite no poder do seu ciclo.